Vamos meditar hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo de número 18. Fala a história de um jovem rico que aproximou-se de Jesus. Vamos ver. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico, e vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Veja que situação. Um jovem aproxima-se de Jesus, um homem, a Bíblia diz que ele era um príncipe, havia nele então uma condição bem melhor do que a de muitas pessoas que ali estavam perto de Jesus, mas ele vem buscar algo que é maravilhoso. Talvez mesmo diante de toda a sua riqueza, aquele jovem havia observado que lhe faltava a salvação. Entendemos também pelo texto sagrado que ele era religioso, que ele conhecia a lei, até porque a Bíblia diz que ele, conhecedor da lei, praticava os mandamentos. No entanto, após ter citado os mandamentos, Jesus ouviu a resposta dele dizendo: Senhor, tenho observado tudo isso desde a minha mocidade. Ou seja, tenho praticado esses mandamentos. Jesus olhou para ele e disse: Ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens, reparte com os pobres, depois vem e segue-me. Mas aquele homem, ele se entristeceu profundamente, baixou sua cabeça, deu meia volta, ele foi embora, ele saiu da presença de Jesus, porque o seu coração estava apegado às coisas materiais, porque o seu coração estava voltado para a sua riqueza, porque a estrutura que ele havia conquistado nessa vida lhe era muito mais cara do que tudo aquilo que a palavra de Deus nos promete para a vida eterna. E isso é algo que nós observamos hoje. Há muitas pessoas que estão tão preocupadas, que estão tão interessadas, que estão tão alicerçadas nesta vida, neste momento de vida. Talvez o teu momento de vida seja este, como desse jovem, como deste homem, que mesmo observando os mandamentos de Deus, você tem guardado em teu coração as riquezas dessa terra, os deleites dessa vida, os prazeres deste mundo, como mais preciosos do que a palavra de Deus, do que o chamado de Deus para a tua vida, do que a vida eterna que Jesus tem para te dar. Ora, queridos, o nosso tema é salvação. E esta palavra é muito preciosa, pois no grego ela tem o seu nome, sotéria, e significa livramento. É interessante que nós, por muitas vezes, não entendemos como que há sotéria, como que há salvação, como que há livramento na vida das pessoas. Muitas pessoas esperavam naquele período, lá no Israel, eles esperavam um salvador, esperavam um rei no formato humano. Eles acreditavam que o livramento de Israel, que estava escravizado, seria através de um rei com poder bélico, com arsenal bélico, com poder humano. Mas vem Jesus, filho de um carpinteiro, também carpinteiro. E para os homens daquela época era muito difícil aceitar, receber um salvador, um livrador, que não tinha uma condição financeira, que não tinha uma condição socioeconômica, que lhes trouxessem segurança, que lhes desse segurança. Eles acreditavam sim que poderiam entregar a sua vida, poderiam entrar e servir a um rei nos moldes humanos. Mas Jesus veio, nasceu numa manjedoura. Jesus veio, foi criado por um carpinteiro, José. Jesus foi fecundado pelo Espírito Santo em Maria. Jesus cresceu em Nazaré, uma cidade pequena. Jesus nasceu em Belém, uma cidade também muito pequena. Nós vemos que
Lá em Isaías 53 fala que ele não tinha uma boa aparência, que ele não era formoso, para que ninguém o desejasse, mas pelas suas pisaduras nós somos sarados. Porque o castigo que nos traz a paz ele levou sobre si, e ele caminhou o caminho para a nossa salvação. Ele trilhou o caminho para a nossa redenção. Ele trilhou o caminho para que nós venhamos a viver eternamente com Deus, o caminho da nossa ressurreição eterna. Queridos, devemos receber e produzir a salvação com a mesma eficácia como que o próprio Deus estivesse agora, nesse momento, novamente entregando o seu Filho. Devemos compactuar com essa ideia salvífica, com esse texto abençoado, e devemos trazer para a nossa existência hoje aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás. Quantas pessoas estão tão alicerçadas em um projeto humano e não conseguem perceber a profundidade da riqueza que vem do Senhor, que vem da palavra de Deus, que vem do livramento de Deus para a sua vida. Para todo Israel, o Messias era um homem rico, deveria ser um homem poderoso, mas Jesus não era assim. Jesus tinha poder, mas o poder que vem de Deus, o poder espiritual. Era um homem poderoso nesse sentido, rico, porque toda a riqueza vem de Deus. Mas os homens o olhavam e não tinha nele nada que os fizesse desejar, quanto mais entregar-se a Jesus. Observe, aceitar um filho de um carpinteiro, as pessoas não estavam preparadas para isso. Talvez você não esteja preparado para aceitar o filho de um carpinteiro, para aceitar um homem que morreu há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Talvez para você seja mais fácil aceitar os prazeres, aceitar os seus desejos, compactuar de uma vida materialista, talvez receber os fundamentos da filosofia, talvez acreditar nos alicerces da economia, alicerces de todos os ensinamentos dos homens, a ciência, a tecnologia. Para você é muito mais fácil viver uma vida alicerçada nos padrões e nos moldes desse mundo e desacreditar na existência de Deus Todo-Poderoso, porque você está acostumado a só acreditar naquilo que você pode ver com seus olhos, ouvir com seus ouvidos, cheirar com seu nariz, sentir no seu coração. Você está acostumado a viver uma vida tão materialista que você não percebe a existência de Deus. Há uma história de um homem, sabe, antigamente se chamava não salão, mas barbearia. E esse barbeiro, um homem que cortava cabelos, ele disse a um homem que estava sentado na sua barbearia, e ele cortava o cabelo desse homem e dizia: Deus não existe, porque existem pessoas morrendo de fome na Somália, porque existem aidéticos, cancerosos, cegos, coxos, mancos, existem pessoas que estão se matando, dando fim à própria vida. Deus não existe, porque se Deus existisse, isso não haveriam tantas guerras, não haveriam tantas destruições, tantos terremotos. Deus não existe. Mas lá estava um homem de Deus, estava um missionário sentado, ele era o próximo da fila, e ele se levantou e disse: barbeiro não existe. E o barbeiro olhou para ele e disse: mas como? Você não está me vendo aqui à sua frente? Como que você diz que barbeiro não existe? E aquele missionário mandou que ele olhasse do outro lado da rua, e pelo vidro, pela vidraça daquela barbearia, dava para se ver um homem bem barbudo, bem cabeludo, sentado no chão. E o missionário disse: olha, se barbeiro existisse, aquele homem estava com a barba feita e o cabelo cortado. O barbeiro disse: olha, se ele entrasse aqui na minha barbearia, eu faria a barba dele e cortaria o cabelo dele. E o missionário olhou para ele e disse: se você entrasse na casa de Deus, se você conhecesse a palavra do Senhor, se você conhecesse o Espírito Santo de Deus, você também saberia que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que o temem, daqueles que o recebem. A vida eterna não é para aqueles que duvidam de Deus, mas para aqueles que creem. A Bíblia diz lá em Efésios 2, versículo 8, 9 e 10: pela graça de Deus sois salvos mediante a vossa fé. Isso não vem de vós, não vem de boas obras, para que ninguém se glorie. A salvação é para aqueles que creem. A salvação é para aqueles que creem. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz que nós não vivemos por vista, mas pela fé.